Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um tema que é um pesadelo para muita gente, né? A possível partilha de bens adquiridos antes da união estável. O STF, desculpa, o STJ decidiu que sim, é possível a partilha de bens adquiridos antes da união estável, porém requer a prova de que houve esforço conjunto para a aquisição desses bens. Vamos entender esse caso aqui, porque assim, não muda nada essencialmente, tá? Essa decisão reconhece algo que já era jurisprudência anterior, né? Mas abre um caminho que é pavoroso, né? Para você parar para pensar. Hoje em dia, se você tem uma união estável com alguém, e lembra, união estável é qualquer relacionamento com o objetivo de formar uma família, ou seja, você não precisa, em tese, nem morar no mesmo lugar que a pessoa para ser decretada uma união estável, mas você tem pelo menos a segurança de que os bens que você compra durante a união estável, eles podem ser partilhados, né? Eles partem do princípio de que foram adquiridos de forma conjunta por ambos os cônjuges, ou por ambos os unientes, é isso? As pessoas participantes da união estável, né? E só que agora, mesmo bens que você comprou antes podem ser enquadrados nesse caso. Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Manequins do Edivaldo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Instituto da União Estável, né, foi reconhecido na Constituição Brasileira em 88 e coisa e tal, e deu muito o que falar, foi uma coisa muito debatida, porque realmente é uma coisa que dá margem a um monte de interpretações subjetivas, né? Exatamente o que é uma união estável. Um namoro ou uma união estável não faz sentido, porque você tem um monte de namoros que são por curtição, a pessoa está namorando ali por curtição e coisa e tal. Se união estável fosse apenas quando você assina um contrato de união estável, se tornaria muito similar ao casamento, né? O casamento, em tese, também não deixa de ser um contrato. É lógico, o casamento é muito mais do que um contrato, tem todo o aspecto religioso, transcendental, ritual, cultural da coisa, mas em última análise, um casamento também é um contrato, além de todas essas outras coisas, né? A união estável não deixa de ser um contrato. Você vai num cartório e registra a união estável ali e coisa e tal. Mas só que a justiça brasileira já reconhece que se tiver uma convivência, né, uma relação entre duas pessoas com o objetivo de formar família, isso pode se tornar uma união estável independente de ter o registro em cartório ou qualquer coisa que seja. Então, isso é uma porta que muita gente tem aproveitado para requerer, né, partilha de bens, né? Porque se você estava tendo um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa comprou um imóvel, por exemplo, comprou um bem qualquer, e enquanto estava nessa união estável com você, você tem direito à partilha. É igual ao casamento. Em tese, o casamento, os bens que a pessoa tinha antes do casamento, eles continuam sendo de cada pessoa, então o que você tinha antes de casar continua sendo seu, o que você recebe de herança também continua sendo só seu, mas qualquer coisa que foi comprada durante o período do casamento pertence ao casal, né? É o padrão de casamento mais comum hoje em dia, que é a separação parcial de bens, né? Você tem a separação total de bens também. Existem pessoas que podem se casar com separação total de bens e existem pessoas que podem se casar também com comunhão universal de bens. A comunhão universal de bens era o regime mais comum aí nos anos 1950 e coisa e tal, lá atrás, que era quando não interessa o que era antes, o que veio depois, não interessa, era tudo dividido entre o casal, né? Ainda é assim nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo se você não assinar um prenup, né, um acordo pré-nupcial, tudo que pertence ao casal pertence aos dois, tem que ser dividido, né? Mas enfim, o ponto todo aqui no Brasil é o seguinte: justamente pelo fato de que você pode ser decretada a união estável, né, isso cria um problema para as pessoas, que é justamente o fato de que você pode achar que não está numa união estável, mas a outra pessoa achar que está numa união estável. É uma questão meio subjetiva, né? A outra pessoa acha que vocês estão juntos para formar uma família, enquanto você acha que não. Vocês estão só curtindo ali a vida doidado, vocês dois ali juntos, né? E a questão toda é, você acha uma coisa, a outra pessoa acha outra. O que o juiz vai achar? Né? É sempre um risco esse negócio.
De qualquer forma, até aqui havia uma garantia muito boa, que era a questão da data de início dessa relação. Então, em princípio, no momento que você registrava no cartório, ou de alguma forma tornava pública, né, você podia tornar pública uma relação de união estável, você podia fazer uma festa para comunicar com seus amigos que você estava em união estável e coisa e tal. Então, assim, aquela data se torna a data do início da união estável. A partir dali, qualquer coisa que for comprada por qualquer um dos dois no casal é para ser partilhada no caso de uma separação posterior, né? Aí a grande questão agora é que o STJ começou a entender que isso pode acontecer retroativamente também, ou seja, antes da união estável, né? É possível você ter uma partilha de bens que foram adquiridos antes. Então você comprou uma coisa antes da união estável, mas na seguinte situação, tá? Precisa ser provado o esforço comum para aquisição daquele bem. Então, assim, quando você faz esse caso, para você ter direito à meação dos bens, você tem que comprovar que você participou na aquisição daquele bem. Não precisa ser 50-50 não, você pode ter participado com menos, mas você ajudou, você fez de alguma forma, você ajudou a comprar aquele bem que era da outra pessoa, né? Então o caso aqui é o seguinte, era um casal que já estava em relacionamento desde 78, mas oficializou a sua união estável em 2012. Então eles desde 78, eles já tinham um namoro, casamento, união estável, ou seja, já viviam juntos. É muito comum no Brasil isso, não sei se vocês sabem, mas muita gente no Brasil vive junto, e não casa, não tem casamento, nada, vive junto. Em 2012, eles decidiram fazer a união estável, então foram no cartório e fizeram a certidão de união estável. Tudo que foi comprado a partir de 2012, ok, não tem dúvida, é partilhado, tem que ser dividido. Só que parece que teve duas propriedades que foram adquiridas nos anos de 1985 e 86. Portanto, antes da entrada em vigor da lei da união estável, que é de 1996, que estabeleceu essa presunção absoluta de que o patrimônio adquirido durante a união estável é resultado do esforço conjunto dos conviventes. A mulher, então, apresentou ao STJ um recurso alegando que a escritura pública de união estável celebrada em 2012 seria prova suficiente para a partilha de todos os bens adquiridos durante o período que estiveram juntos, porque afinal eles fizeram a certidão de união estável em 2012, mas já estariam juntos desde 78, né? E aí, ao contrário do que dá a entender aqui a manchete, o STJ não deu ganho de causa para a mulher. Por quê? Porque entendeu que, nesse caso aqui, ela precisaria provar que ela contribuiu para a compra do bem, de alguma forma, mandando um dinheiro, com um recibo de alguma coisa, uma transferência bancária, e a mulher não tinha nada, né? O mais provável é que vocês sabem como é que é. Quem comprou a coisa foi mesmo o homem, né? E de novo, eles estavam juntos desde 78. Entendo que isso é dúbio, porque a legislação na época, em 78, não tinha ainda união estável, né? Mas no momento que ela assinou a união estável a partir de 2012, entende-se que ela aceitou essa data como sendo a data válida. A partir dali, todos os bens conjuntos foram divididos. Ela queria dividir o que o cara comprou antes também. E a condição é essa, tem que provar que você ajudou a comprar. Então, repara que é uma coisa que é uma preocupação, é mais uma preocupação nesse caso, porque é mais uma incerteza que você coloca sobre algo que já é incerto, já é subjetivo, já é uma coisa duvidosa, mas o fato o que o STF falou é que, sim, um imóvel que foi comprado antes da união estável, mas que as pessoas já estavam juntas, estavam namorando, não era união estável ainda, mas já estavam ali se conhecendo, já estavam, mas comprou alguma coisa naquele bem. Se a outra pessoa conseguir provar que te ajudou a comprar aquele bem, de alguma forma, ela tem direito a metade daquele bem, né? Não precisa ser pagar metade do bem não, tá? Ajudou de alguma forma. Então, essa é a jurisprudência, ou pelo menos foi o que afirmou a ministra Nancy Andrighi, né, que deu essa decisão. Ela falou que, olha só, isso poderia ser reconhecido sim, mas você teria que provar que você ajudou a comprar esse imóvel ou esse patrimônio que teria sido adquirido antes da união estável, né? Então é isso daí. O pessoal tem mais uma incerteza agora, mas é uma incerteza que não é uma coisa, né, não é tão fácil assim no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.